Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bulcão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente conversa com o André para a gente falar um pouquinho de clínica de aves e entre outros assuntos. Tranquilo, deixar você se apresentar. Certo. Então, meu nome é André Israel, sou médico veterinário desde 2010. Trabalho com aves também desde essa época. Sou o diretor do Hospital Veterinário Santa Clara, em Divinópolis, em Minas. E estamos aí nessa rotina de atendimentos de aves diariamente. O público de ave, pet, criador de ave, tem crescido muito. E como é que surgiu a ideia de trabalhar com aves? Foi uma paixão antiga, desde muito criança. A primeira lembrança que eu tenho é de um viveiro de periquito australiano que meu pai fez para mim em casa. E acredito que eu tinha uns 2 a 3 anos. E a partir daí, foi a paixão. Sempre criei aves, tive criatório, me formei já pensando em trabalhar com aves. Toda a minha faculdade foi direcionada para a área de aves. Meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de retenção de ovo em papagaio. Então, esse foco já vem de muitos anos. E aí em Divinópolis você está desde essa época? Desde essa época. Eu me formei na Faculdade de Formiga, Minas Gerais, na Unifor. E a partir daí, sempre na região, atendendo, fui para BH, fiz alguns cursos, estágio em zoológico. E depois, no momento de atendimento, eu atendo hoje no consultório dentro do hospital veterinário e também alguns criatórios na região, mas de forma física, né? De forma online, já atendo o Brasil todo, alguns países fora também, e esse público, esse acesso online, né, que facilitou muito para que a gente possa ajudar a conduzir alguns casos, juntamente com outros veterinários fora, tem proporcionado muito esses atendimentos a longa distância. E a cidade em si também é bem boa, né? Eu conheço Divinópolis, estive aí algumas vezes. Ah, é? É uma cidade que não é muito pequena, mas também não é uma cidade grande, deve provavelmente estar com em torno aí de 230, 250 mil habitantes. Tem muita clínica veterinária, mas a grande vantagem aí dentro da medicina de aves é porque são poucos os veterinários que atendem, né? As aves em si, poucos que se especializam e que atendem. E a medicina de aves, ela é uma medicina muito diferente da medicina de cão, de gato, de outros exóticos. E o veterinário realmente precisa conhecer um pouco mais sobre esse animal, sobre as aves, para conseguir prestar um bom serviço, um bom atendimento, ajudar o tutor e ajudar o paciente. Eu tenho alguns colegas aqui em Brasília que atendem aves, e aí uma das coisas que geralmente o povo pergunta é: tem como chamar ele para vir atender aqui? Eu falo, cara, eu prefiro não, porque a estrutura que eu tenho não vai atender. Às vezes ele precisa de alguma coisa, de algum manejo diferente, alguma estrutura diferente que eu não vou ter. Então, geralmente eu aconselho aí ao local, né? Desse jeito funciona bem mais prático, né? Porque ir atender fora demanda você ter equipamentos que muitas vezes pode ser que não consiga atender de forma adequada. Atender em casa, né? É. Bom, hoje, né, dentro dessa medicina de aves de companhia, a gente trabalha em cima de uma linha muito tênue, porque muitos donos de aves, muitos tutores de aves, não conseguem identificar muito bem ali os primeiros sinais que elas demonstram quando tem problema de saúde. E a ave não gosta de mostrar que está com problema de saúde, elas demoram muito. E aí, quando arrepia, quando vai para o fundo da gaiola, a situação muitas vezes já é mais crítica. E aí essa ave precisa de um tratamento, de um primeiro atendimento, um atendimento de emergência, vamos dizer assim, de uma forma mais segura, com mais equipamentos, com UTA, que ajuda muito no tratamento de qualquer ave. E dentro do nosso hospital veterinário, por exemplo, de uma clínica veterinária, muitas vezes a gente tem um suporte de exames de raio-x de forma rápida, né? Exames de microscopia, de fezes,
Então, a gente consegue ganhar tempo fazendo esse atendimento dentro de clínica e dentro de hospital. E um outro ponto muito importante, a maioria das aves, quando estão numa situação mais delicada, elas não comem. E por ter um metabolismo muito acelerado, elas não podem ficar sem comer. E aí dentro da clínica a gente consegue acompanhar, fazer sonda, fazer fluidoterapia, e que é um grande diferencial do que tratar em casa. Não, eu vejo também que os tamanhos variam muito também, né? O que É, acaba sendo uma particularidade meio complexa, porque vai atender desde gramas, né, pouquinhas gramas, até quase o quê? 1 quilo, 1,5 quilo, dependendo do animal. é, varia muito. Lá a gente nós já atendemos de beija-flor a avestruz, nessa parte de aves lá dentro do hospital. Então é um mundo muito grande, né? E, e é muito diferente de uma espécie para outra, porque o metabolismo ele é diferente. Uma ave muito pequena tem um metabolismo muito mais acelerado do que uma ave grande. Então esse cuidado ele precisa ser direcionado. Também dose de medicamento, né? E que muda. Existem aí vários medicamentos no mercado que são industrializados, você compra ali na prateleira, que tem ali uma relação média de dose, mas não é algo assim que seria tão preciso quanto saber exatamente o peso da sua ave, calcular a dose exata, manipular um medicamento de acordo com o peso, porque aí o tratamento ele se torna mais eficaz, não tem jeito. Isso acaba sendo um fator essencial, né? Você ter essa dose precisa. Sim, a diferença de dose de medicamento para veneno é só a dose, né? Que muda. E se a gente calcula, se o profissional calcula uma dose ali errada, ele pode estar dando um chá, como ele pode estar fornecendo para a ave algo que vai fazer mal para ela, né? E dentro da medicina de aves hoje, eu preconizo muito usar sempre a dose certa, no sentido de, será que essa ave está engolindo realmente o que precisa? Porque muitas vezes o dono da ave, o médico veterinário, fornece ali a medicação na água da ave. Só que uma ave doente, ela já não toma a mesma proporção de água que ela tomaria de uma forma se ela estivesse saudável. E aí, quando você muda o gosto da água com o remédio, não tem como a gente mensurar o quanto de água ela vai tomar, então não tem como mensurar a dose que ela vai tomar do medicamento, né? E a maioria dos medicamentos de uso industrializado, né, comercial ali, eles são para administrar na água. Para uma galinha pode até funcionar, porque ela não sente tanto gosto, diferente de um psitacídeo, de um passeriforme, que vai regrar. Então, quando a gente calcula essa dose, manipula ela, numa farmácia de manipulação veterinária, coloca sabor, facilita muito a vida do dono da ave, porque na maioria das vezes ela toma sem perceber que está tomando e ingere a dose toda, que é o objetivo. E tem ave que é tão pequena que uma gota às vezes se torna muito para ela ingerir. E a gente tem que fracionar essa dose para o dono fazer meia gota, um exemplo, né, uma microgota. E aí facilita, porque aí pode colocar num pedacinho de fruta, um pedacinho de legume. E aí tem certeza que aquela ave tomou a dose certinho. E aí com isso a gente aumenta muito a resolução do caso, a chance de resolução. Qual foi a menor ave que você já atendeu? Ó, é muito comum que chegue para nós em atendimento os coleirinhos, né, que são os papacapins, que vai gerar em torno aí de 10 gramas, que é a média dos menores. E a gente já conseguiu resolver casos, assim, inéditos com aves tão pequenas, porque é muito limitado. Por exemplo, não dá para colher sangue para fazer um exame. A gente fica limitado quanto a exames também, né? A ave não resiste ali, uma coleta num volume suficiente para poder fazer o sangue. E as veias são minúsculas, né? E a partir de um agapornis, de um trinca-ferro, às vezes canários maiores, já dá para colher sangue. Menos do que isso, é um pouco mais complicado. E aí, a gente consegue conduzir bem o tratamento ajustando essas doses e respeitando o metabolismo da ave. Eu digo muito para muitos alunos meus, para tutores de aves,
para os donos de criatórios. A gente precisa respeitar muito a fisiologia da ave, o metabolismo dela, antes de intervir, antes de tentar ajudar de uma maneira rápida ali, no momento que está acontecendo algo mais grave com ela. E para qualquer ave, né, independente do porte, quanto menor a necessidade é maior, um aquecimento durante o tratamento é fundamental. É muito importante que essa ave fique sob aquecimento 24 horas por dia enquanto ela está em tratamento. O ideal é que a temperatura do ambiente fique em torno de 28, 30, 32 graus, porque isso ajuda muito no metabolismo dela, principalmente a ave pequena. E é algo que é primordial para tratamento de ave. E a contenção também acaba ficando complicado, né? Nessas aves muito pequenas. Então, a gente acostuma, a gente brinca assim, é como se fosse fazer um jiu-jitsu com os dedos, para poder segurar elas, para poder conter. E com a prática fica mais fácil. O cuidado que a gente precisa ter no início, às vezes algum médico veterinário está treinando algum auxiliar, algum ajudante, ou algum estagiário, aí sim é muito importante ter calibre nas mãos ali no dedo, porque não dá para fazer força, não dá para apertar e não dá para deixar o bicho fugir também. Então, é um equilíbrio que precisa ter. E, principalmente, de cetacídeo, porque se bobear, eles ficam mesmo. Né? E dói. E dói muito. E eu na clínica, no dia a dia, eu não tenho o costume de sedar aves para fazer procedimentos indolores, por exemplo. Entendeu? Uhum. Não tem essa prática. Eu acredito que a não sedação é vantajoso desde que tenha uma boa contenção e essa ave não esteja em sofrimento, não esteja sentindo dor. Principalmente para uma ave que muitas vezes chega no consultório, no hospital veterinário, sem histórico clínico, com manejo errado, alimentação errada, as chances para que tenha uma complicação na sedação existem, né? Então é bom evitar. Então, com o manejo certo ali com os dedos, na contenção, vai bem. Isso aí não é um problema para nós, não. Dá para treinar e fazer bem feito. E acaba que esse manejo nutricional, principalmente quando você vê papagaio, as coisas, ele costuma ser bem errado, né? Sim. 90% das consultas que eu atendo lá no hospital veterinário, que os outros veterinários que trabalham comigo lá também atendem, são relacionados a problemas nutricionais. Porque é o que inicia o problema. O manejo errado e a nutrição errada. E como é cultura, eu acredito que seja cultura, isso está mudando ao passar dos anos, porque ração mesmo extrusada tem aí 20 anos que está no mercado, de uma forma mais intensa nos últimos 5. Então, culturalmente, as pessoas acham que passarinho que vive em casa, papagaio, maritaca, tem que comer semente. E aí lá no supermercado ainda tem aquelas embalagens com foto de periquita, de papagaio, com semente de girassol e acaba com os bichos, né? Arrebenta com eles. E aí a gente vem mudando isso aos poucos, mas infelizmente, assim, tá acontecendo uma mudança, mas 90% dos criadores e donos de aves que chegam no primeiro momento ali dentro do hospital veterinário ainda usam sementes. Os outros, que a gente já ajustou, que já não é a primeira vez que está indo, aí sim, já come bem uma ração extrusada e os problemas já diminuem e muito com uma boa nutrição. E qual foi a maior que você atendeu? Maior foi o avestruz. Aquele bicho ali, quando fica brabo também, ninguém chega perto, né? Mas aí não tinha como colocar lá dentro do hospital veterinário. O dono parou com uma carretinha lá fora, com ele lá dentro da carretinha, e usa capuz, né? Põe um capuz na cabeça para ele não ficar muito agitado. E aí ele estava com um corte, com um machucado, e aí a gente foi tratar ele lá fora mesmo, porque não tinha como entrar com ele. Fizemos o tratamento, fizemos um curativo ali, depois ele foi embora lá para o sítio dele e deu certo, continuou bem. Mas o que é mais comum no dia a dia de atendimento, eu acredito que seja na área de medicina de
de aves silvestres e exóticas, em primeiro lugar é a calopsita. Isso aí, sem dúvida nenhuma, que as pessoas têm mais em casa. E falando de pistacídeo, depois delas começam os ringnecs, os papagaios, as maritacas. E de passariforme, na região onde eu estou, aqui em Divinópolis, em Minas, é o trinca-ferro. Então, a gente atende lá muito criador de trinca-ferro, que disputa torneio, então a gente tem um volume alto. Depois entra bicudo e os canários belgas, tem alguns criadores aqui. E a mentalidade dos criadores também, com a importância desse cuidado veterinário, mudou bastante também, né, ao longo dos anos. Mudou. Hoje em dia, a gente tem, de uma forma bem positiva, aquele criador que teve uma boa experiência com um veterinário de aves e ele começa a disseminar isso para os outros criadores. E isso, há uns 8, 10 anos atrás, era difícil. A maioria dos donos de aves que chegavam eram tutores mesmo, que tinham uma ave como pet em si. O criador em si começou a levar a ave para o consultório nesses últimos anos. E um ponto muito importante que eu percebo mudança, né, é na consciência dos criadores ao evitar medicar a ave de forma aleatória. Hoje, infelizmente, a gente já ainda recebe muita ave que foi medicada de forma aleatória em casa. A pessoa às vezes vê alguém fazendo uma indicação na internet, começa a fazer, e isso começa a gerar sérios problemas para o criatório e para a ave, que é o que a gente chama de reproduzir superbactérias, né, lá dentro do criatório. É muito comum que na rotina clínica eu peça exame de cultura bacteriana de fezes, as coproculturas, e muitas vezes a gente se depara com culturas com antibiograma, que é aquela lista de antibióticos que o laboratório manda para a gente. Ele testou lá na bactéria que deu no exame, para ver qual antibiótico matava e qual não matava a bactéria. E aquele antibiograma todo resistente. Não tem antibiótico que resolva o problema daquela ave. Isso acontece. E aí, o que nos resta é chegar para o dono da ave e falar, olha, vamos cuidar dessa ave, da imunidade dela, porque não tem antibiótico para a gente resolver esse problema aí, que essa bactéria está muito resistente, e cuidado para você não se contaminar com ela. Porque as bactérias podem sim contaminar a gente quanto as aves, né? Então, a higiene é o que muitas vezes limita e a nossa imunidade. Então, que é muito importante não usar medicamento de forma aleatória, porque acaba gerando superbactérias, bactérias multiresistentes, e depois não tem medicamento que resolve fácil. Hoje em dia, eles estão um pouco mais conscientes com relação a isso. E eu vejo também que a gente tem uma preocupação dos criatórios legalizados aumentarem. O que faz também com que passe a ter uma procura pelo serviço veterinário um pouco maior, né? Porque se tinha ainda muito criatório ilegal, né? Que muitas vezes o próprio dono do criatório não tinha noção de que aquilo era ilegal. A bem da verdade é essa. E aí ele ficava com receio de ter chamar um veterinário. Isso mudou bastante, né? Sim. O papel do médico veterinário nesse momento é orientar, né? É cuidar do animal, independente da origem dele, a gente precisa prestar esse atendimento para essa ave, né? E orientar o tutor, né? Não é de forma nenhuma prejudicar nesse sentido, mas a orientação é sempre muito importante. E eu percebo que o crescimento da legalidade desses criadores tem aumentado muito, e o que é muito positivo para o mercado, para as aves, né, para os donos de ave pet que adquiram essas aves, seja silvestre ou seja exótica, legalizada. Isso aí é de grande importância. Ainda acontece de a gente atender no consultório aves que não tem a documentação que deveria ter. A gente cuida muito bem, orienta o tutor, né, para que isso não seja rotineiro e para que isso não aconteça de novo.
Normalmente aquele papagaio assim, que foi da avó, foi da tia, já está na família já tem muitos anos, que ficou de herança. Até Mas porque a o papagaio vive maioria bastante tempo, né? vive. A maioria das aves jovens que chegam hoje para atendimento, elas são legalizadas, graças a Deus, né? Então, o pessoal tem se conscientizado muito, que são aves que vivem muito. Pelo menos a expectativa é essa, Né? E tendo um atendimento de qualidade, a tendência é que elas vivam ainda mais, com certeza. né? Isso mesmo. A gente fala de expectativa de vida hoje, para um papagaio que vive em ambiente doméstico ali, seja em torno aí de 60 anos. Para uma calopsita, em torno de 18 anos, por aí, Nossa. que é a realidade. Se alimentando bem, Uhum. né? Mas o que ainda é mais comum é que essas calopsitas tenham um problema sério de saúde com 5 a 7 anos, com alimentação errada, rotina errada, e que os papagaios tenham problema de saúde entre 20 e 30 anos, com alimentação errada e rotina errada. Então, com a correção dessa, principalmente essa dieta e o manejo certo. Travou. Tá me ouvindo? Travou. Agora voltou. A gente Eu tá aqui, eu falando. tô te ouvindo agora. Aham. E aí esse manejo certo vai fazer com que essas aves consigam ter uma vida melhor. Né? Como você falou, essas costumam ter esses problemas em função do próprio manejo. Né? Os papagaios Sim, volta de 20. Né? Ou seja, o manejo ele é de extrema importância. sim. O manejo, ele é a forma em que você conduz a vida desse animal, né? E, na grande maioria das vezes, problemas de saúde, não só de aves, como todos os animais praticamente, se você erra no manejo, você tem problemas com ele, né? E o manejo, ele consiste de uma boa alimentação e o ambiente adequado, rotina adequada, horários de forma correta, adequados, né? Porque é muito importante que para uma ave que ela tenha um sono ininterrupto e que escureceu ninguém incomode ela mais. Porque se essa ave acaba se mantendo acordada mesmo com luz artificial, o organismo dela ainda entende que é dia. E é natural que ela continue produzindo hormônios enquanto acordada. Hormônios relacionados a hormônio reprodutivo, hormônio de estresse. E essa ave, ela precisa ter esse sono adequado para evitar os principais problemas de comportamento que psitacídeos têm, passeriformes também, são problemas de estresse. Arrancamento de penas, aquela vocalização excessiva, aquela agressividade em excesso ali dentro de casa, porque muitas vezes essa ave dorme mal. E como ela é uma presa na natureza, assim que os passarinhos de vida livre que moram perto dela começam a fazer barulho, ela já não descansa mais, ela já não dorme direito. Por mais que a pessoa mantenha a gaiolinha coberta, ela acorda, ela fica ativa. Ela pode não vocalizar com a gaiola tampada, mas ela está acordada. E aí ela dorme menos do que 10, 12 horas por noite, essa imunidade vai abaixar, essa ave vai produzir mais cortisol, ela vai ficar mais estressada. Além da questão reprodutiva. Tem muita gente que tem aquela ave que não para de botar, e aí começa a ter os problemas de saúde, principalmente calopsita, capórnio. E isso, na maioria das vezes, acontece não é só por proporcionar esconderijo, ninho para essa ave, porque na natureza, a época reprodutiva normalmente são nos dias mais longos, que a ave tem maior chance de buscar alimento. E aí ela tem mais horas para buscar alimento, para alimentar ali a cria dela. Dentro do ambiente doméstico, se a gente proporciona essa luz em excesso, ela entende que é época reprodutiva. E aí muitas vezes ela fica recebendo luz o ano todo em excesso, o organismo entende que é época reprodutiva o ano todo. E aí a produção hormonal acontece. Aí começam os problemas reprodutivos, como retenção de ovo, ovário policístico, ascite, que pode ser relacionado a problema reprodutivo também. Então, hipocalcemia. Então, são inúmeros problemas que
a alteração hormonal reprodutiva provoca. Então, é muito importante que toda ave durma assim que escurece. A pessoa tem uma rotina diferente, ela chega em casa à noite, ela quer estar com o bicho dela, aí não compra um pistacíleo, não compra um passeriforme, vai comprar uma coruja, uma cobra, um coelho, um É porque cachorro, né? Qualquer animal que possa interagir bem à noite. o que você vê, né, pelo menos por aqui na maioria dos casos, é exatamente você tem aquelas calopsitas que aprenderam a assoviar um hino, ou tem algumas, acho que chegam a falar pouca coisa, e é exatamente a hora que o cara chega do serviço é que ele vai começar a fazer essa interação. É a hora que ele tem para fazer isso, né? Eu entendo, né? E aí, muitas vezes, para alguns alunos meus e tutores ali no consultório, eles queixam exatamente isso. Não, mas é a única hora que eu tenho. Eu falo, olha, infelizmente é a hora que ele não pode. Então, precisa organizar isso, porque o problema é sério e ele vem. E aí é o que a gente diz, que a gente pontua como manejo errado. Está conduzindo de forma errada. Então, o problema vem. Não é uma questão de se vai vir ou não, é uma questão de tempo, vai acontecer. Uhum. Entendeu? Aí é mais interessante ele ter essa interação de manhã antes de sair para o trabalho. Sim. Se essa ave acorda tão cedo, né? E normalmente 5 horas da manhã, 5 e meia, dependendo da região no Brasil, essa ave vai despertar. Então, essa interação precisa acontecer no horário diurno, sem dúvida nenhuma. Eventualmente, a pessoa vai ter uma festa em casa, um aniversário, não tem problema. Não tem outro lugar para deixar a ave, está tudo certo. O problema é a rotina. E essa ave começa a ficar sem dormir com rotina, dormir pouco com rotina, e aí o problema acontece, de verdade. É porque a gente pode dizer então que a maioria dessas aves a rotina é extremamente importante. Sim. Por esse lado, a gente pode pensar de que acompanhar o que é natural, acompanhar o sol, acompanhar a natureza, acompanhar os passarinhos de vida livre, é o melhor para ela. Só a alimentação que não pode ser igual na natureza, mas para essa ave que vive em ambiente doméstico. Mas no restante, acompanha a natureza, porque isso faz muito bem para ela. Né? Falando de ambiente, por exemplo, o que acontece hoje em dia, na maioria das vezes? A gente, com o intuito de querer proteger muito a ave, a gente leva ela para um ambiente fechado, dentro de um quarto, de uma sala, de um apartamento. Não quero deixar ela exposta lá no quintal, algo nesse sentido. E se esse ambiente não for ajustado para que essa ave fique bem, os problemas de estresse, problemas psicológicos vêm. Isso aí é muito comum acontecer, que ela ave começa a arrancar penas porque o ambiente não está adequado. Então, o que a gente faz? A gente tira essa ave que já tem milhares de anos que ela é totalmente desenvolvida para ter uma vida em um ambiente arejado, em um ambiente aberto, em contato com verde, e coloca dentro de uma caverna, dentro de casa. E aí, naturalmente, o estresse vem, a imunidade abaixa e os problemas acontecem. Não estou dizendo que você precisa criar essa ave lá fora no viveiro, não é isso. Mas é importante proporcionar para ela, se o ambiente do tutor ali é um apartamento, proporcionar para ela um pouco do que ela viveria lá fora. E o que seria? De forma simples. Galho de árvore ajuda muito, próximo de janela, para que essa ave tenha visualização e interação com o ambiente externo, veja a luz do sol, tome sol, interaja ali com os galhos, né? Então, eu brinco assim, desde que o mundo é mundo, a ave se esconde em árvore, e a gente pega elas e coloca dentro de uma caverna, que é a nossa casa. E aí, isso aí precisa ser ajustado internamente para que os problemas diminuam. Também entra de uma forma forte no manejo. É porque eu gravei aqui com a Silvia, não foi? Sim, Que Silvia dá. Corbucci é uma Isso, isso. Que ela estava falando exatamente isso, a importância que você tem, é, principalmente para araras, tudo, esse espaço que seja um espaço adequado, né? Porque não adianta você resolver, vou ter uma arara e botar ela num cômodo, tipo um quarto, um banheiro.
Aí você vai gritar o dia inteiro. É, é isso aí. A Silvia é parceira minha. A gente está sempre fazendo algo junto ultimamente. Então, nesse sentido, pelo menos o contato visual é importante, certo? Uhum. Por quê? Eu vejo muito criadores de passeriforme que criam ali em quarto fechado. Eu entendo que precisa em muitos casos. Tem regiões que são mais frias, as aves não têm uma genética tão apropriada para isso. Só que a gente percebe a diferença que dá na imunidade das aves quando essas aves que estão ali dentro desse ambiente têm um contato visual com a área externa. Pelo menos um vidro na frente do criatório, para que ela possa ver verde lá fora, para que ela possa interagir visualmente com algumas aves de vida livre, e isso faz com que o hormônio de estresse abaixe e o resultado desse criatório melhora. Então a preocupação com o bem-estar também tem que ser grande, né? Sim, porque afinal de contas eles estão ali sob os nossos cuidados, né? Então, é muito importante que qualquer dono de ave entenda que se aquele bicho está ali para trazer para ele o prazer de ter o animal, o bem-estar de ter o animal, chegar em casa, o animal está ali para interagir, relaxar, né? Porque a gente sabe que a ave faz a gente relaxar quando chega em casa. Você está ali interagindo com o seu animal, com a sua ave, né? Isso ajuda muito. É muito importante, em contrapartida, forneça para ela o que ela precisa, né? É, Isso eu aí. vejo muita essa interação. Meu avô sempre teve canário, né? E era um dos momentos que eu vi assim, meu avô mais tranquilo era de manhã cedo, quando ele ia cuidar dessas aves. Que ele levava quase uma hora em cada gaiola. Porque ele limpava, ia botar comida, ia limpar o que Observa. é que tinha, ia E observar ver. ele comer é bom demais. É, Relaxa. e era muito engraçado. Mas meu avô, com essa questão de ave, ele era meio, eu digo assim, diferente. Porque tinha um beija-flor que ficava numa árvore em frente à casa dele, que ele abria a porta e esse beija-flor vinha pro dedo dele, dentro da sala. Então eu falava assim, realmente o velho tem alguma coisa com esses bichos, porque realmente é difícil você ver esse tipo de comportamento no animal de vida livre. Esse Uma beija-flor, ligação diferente, né? ele entrava dentro da sala, cara, do meu avô e ia pro dedo do meu avô. Isso foram É, durante anos. Então, essa interação é importante, tanto pro animal quanto para aquele que está cuidando. sim. Né? Como você falou, é um momento de relaxamento ali. É. E esse cuidado e essa responsabilidade precisa ser acima de tudo, né? É muito importante. Eu, por exemplo, eu crio mini garnizé, crio algumas aves. Quando os meus também adoecem, não tem ave que não adoece, né? Quando adoece, seja um pintinho, vamos cuidar. Vamos tentar. Acho que a responsabilidade é de quem tem, né? Para poder Aham. cuidar. E quais são, como você falou, né? É muito de manejo, mas quais são os problemas que mais aparecem aí para você? Olha, na grande maioria das vezes, alteração no fígado, alteração hepática, né, o que a gente chama de esteatose hepática, gordura no fígado, que começa a desencadear outros problemas após isso, após o crescimento desse órgão, é o campeão. E, em seguida, problema em trato urinário. Tem muita gente que acha que a ave não tem problema nos rins. E tem muito, sabe? E o problema da questão renal nas aves é que ela não mostra a insuficiência renal na gente já é difícil identificar. Às vezes, se vai se identificar, já tem algum tempo que tem. No cão, da mesma forma. E na ave, por ter esse instinto de sobrevivência, de presa, né, de ser predada na natureza, que não mostra que está doente, ela esconde ainda mais. Então, é aquele caso assim, aquele passarinho que estava hoje cantando, ativo, amanhã amanhece morto. E aí a pessoa pensa, mas morreu da noite pro dia, esse bicho é muito sensível. E não é. Esse bicho é um guerreiro, ele
eu brinco que é um tanque de guerra, porque o que eles aguentam de coisa errada e provavelmente essa ave que morreu por problema renal, teoricamente pelo dono de um dia para o outro, já tinha ali algumas semanas ou até meses que ela estava urinando mais que o normal. Ela só não estava mostrando. Então é muito importante para veterinário de ave, criador de ave, dono de pet, saber identificar características das fezes da ave que mostra para a gente que ela não está bem. Porque o comportamento vai estar 100% e muitas vezes, vai estar cantando. Só que as fezes estão alteradas, e essas fezes estão alteradas já tem um tempinho. Então tem algo errado aí, vamos pesquisar. Vamos tentar achar o que é. Em último caso, algum manejo alimentar que não está bom, mas antes disso pode ter algum quadro infeccioso acontecendo. Então, o que é mais comum é problema no fígado, problema nos rins, e como o metabolismo de ave é muito acelerado, o sistema de defesa dela é diferente do nosso, né? Ela não tem os linfonodos que os mamíferos têm, e elas têm não tem ali o diafragma, né? A cavidade celomática toda, ali o celoma. Então, é muito comum que essa infecção passe de um órgão para o outro muito rápido. E é uma questão de poucos dias para isso acontecer. Então, muitas vezes a infecção na ave ela não fica localizada. Ela não fica só no rim, ela não fica só no fígado, não fica só no intestino. E ela começa a andar pelo organismo e a gente precisa tratar como um todo. Mas normalmente começa, na maioria dos casos, por aí, renal e hepático. Existem problemas respiratórios também que acontecem, contaminação bacteriana, fúngica, mas na minha rotina clínica que é um pouco menos comum que isso. Então, esses animais que têm uma vida mais longa, seria aconselhável fazer check-ups de rotina? Sim. Porque a gente vê que em cão e gato a gente tem mais ou menos esse. A gente ainda A consegue consciência, colocar né? na cabeça do tutor essa importância. Sim. Né? E no dono de ave, dá pra você também fazer? Daí é muito importante mesmo, pelo menos uma vez por ano. Né? Eu sempre oriento assim, meus alunos, oriento os tutores de aves, criadores. Quando a gente atende ali uma ave e finaliza ali um tratamento por um problema que ela estava passando, não quer dizer que essa ave está de alta eternamente. Pode ir, vai com Deus, o dia que der problema você me avisa. Não, não pode ser assim. Porque às vezes essa pessoa não identifica esse problema rápido e a bomba vem. E aí pode ser que você não consiga resolver quando ela chegar. Então, o acompanhamento é fundamental. Para todo atendimento meu, eu finalizo no retorno, deu certo, resolvemos, vida que segue, mas ó, quero te ver daqui 6 meses, quero te ver daqui 1 ano, falo pro dono, certo? Porque se a gente fizer acompanhamento com exames, a gente consegue sim evitar muita coisa, sabe? Não existe, na minha opinião, tratamento preventivo. Tem muito criador que fala, vou fazer um tratamento preventivo no meu criatório, para minha ave pet, vou reproduzir, preventivo. Época de muda, preventivo. Aí eu te pergunto, quando entra o frio aí, você toma antibiótico como prevenção, pra você não gripar, toma antigripal? Não, né? E o problema dos preventivos é o que eu disse no início, as resistências que vão se gerando com esses medicamentos e tratamentos preventivos. O preventivo é o exame. Isso é importantíssimo. Então, eu marco para essas aves um acompanhamento após 1 ano, após 6 meses, após 3, depende do problema que ela teve. E aí sim a gente faz exame de check-up para ver se está tudo bem. Exame de fezes, exame de sangue. Exame de sangue é fundamental dentro da medicina de aves. Se o paciente dá condição para colher sangue, precisa fazer. Bioquímicos, hemograma, porque a gente consegue resolver muitos casos e evitar muitos problemas fazendo os exames de sangue. Tem veterinário que tem medo de colher sangue, por serem animais tão pequenos, tão sensíveis. Mas se você adquirir uma boa prática e ter uma referência se aquela ave ela está apta ou não a ser colhida ali, aquele material naquele momento, as chances de problemas são muito baixas.
O problema é quando o veterinário quer colher sangue de uma ave que não está bem. Ela está ofegante, essa ave está muito desidratada. A chance dessa ave morrer no momento da coleta existe. Então, no momento certo, na grande maioria dos casos, dá para colher. E aí, como preventivo, essa ave normalmente está bem. Então, a gente faz os exames dela. Não precisa, entre estacídeo, né, ceiforme, vacinas recorrentes, como os galináceos, tem vacina para fazer nas galinhas, pombos, é importante fazer. Mas dentre essas aves, estacídeo, passeriforme, pelo menos uma vez por ano, ir no veterinário para fazer exame. E ontem eu atendi um papagaio, ele estava com 38 anos, mais ou menos, demorou para dar problema, com 38 anos. E aí, ali no consultório, conversando, explicando, e o dono dele foi passar o orçamento dos exames, tudo que precisava fazer. Eu senti que ele ficou assim, nossa, vou gastar isso tudo nessa ave, né? Era da família há muitos anos e tudo mais. Eu falei, eu percebi o desconforto dele ali, e aí eu falei para ele, é a primeira vez, não é, que ele vem no veterinário? Ele falou, é. Eu falei, olha só, em 38 anos, é a primeira vez que ele está precisando aqui agora. Se fosse outro animal, provavelmente você já tinha ido muitas vezes, né? Com aí certeza. A pessoa, realmente, vamos fazer tudo que precisa, né? Mas pelo menos uma vez por ano é importante demais. E tem que ter muita prática para coletar um exame de sangue. Porque não é fácil. Eu digo assim, não é fácil no meu caso, que meu contato com aves dentro da clínica é literalmente zero. Sim, precisa saber a técnica e com o tempo você vai pegando ali a prática em colher. No início, primeiro passo, sabendo a técnica, o veterinário ele começa a colher dos mais fáceis, que são aquelas aves maiores, que mais fáceis de conter. Aí, a partir daí, você já começa a ir nos um pouco mais difíceis. Eu tento, ao máximo, imobilizar essa ave, eu sempre uso um paninho para imobilizar ela. Dá para fazer sozinho, sem precisar de ajuda, para uma ave pequena. É o que eu tento fazer. Agora, papagaio para cima, dá para fazer sozinho, mas é preferível ter alguém ali para ajudar a apoiar a ave, para colher. Então é uma questão de prática. Não. E os exames, quando você falou, sangue e fezes, né? São os mais importantes. Sim, exames de imagem também são importantes em alguns casos. Principalmente para aquela ave que tem histórico ou tem um ambiente que favorece ela ingerir coisa errada. Metal, ferrugem, tinta de gaiola. E aí a gente precisa entender se tem algum acúmulo de algum tipo de metal dentro do organismo dela, que isso pode intoxicar. Então, para qualquer ave, ferrugem, metal, evita, porque é problema na certa. É muito comum isso acontecer. E aí o que vai diagnosticar isso, na maioria das vezes, é raio-x. Então, raio-x eu também uso muito. Ultrassom também dá para fazer, mas na minha rotina a gente faz, mas na minha rotina, em primeiro lugar, falando em exame de imagem, é o raio-x. O raio-x é mais fácil de se fazer do que o ultrassom, pela própria contenção? O raio-x ele é mais rápido. Por exemplo, quando eu tenho uma ave que não está muito bem, ela não está tão clinicamente bem, às vezes descompensa rápido, aquela ave que tem um fígado grande, esse fígado começa a comprimir saco aéreo. E aí quando você manuseia essa ave, ela tende a ter maior dificuldade respiratória, porque ela não tem espaço para respirar ali nos sacos aéreos dela. Saco aéreo, para quem não sabe, faz parte do trato respiratório da ave. Ela tem o pulmão e também tem os sacos aéreos. Esse fígado começa a aumentar e comprime esse saco aéreo. E aí, para essa ave, o raio-x ele é mais indicado porque ele é mais rápido. Faz rapidinho, já solta, tem a hora certa de fazer, porque se a ave está muito mal e você manuseia ela piora, natural que isso aconteça, pelo menos naquele momento ali. E o ultrassom já é um pouco mais demorado, tem que segurar a ave um pouco mais para poder fazer. E vai depender muito também da experiência do ultrassonografista, né?
Sim, né, para a velocidade do ultrassom, né, para fazer o exame. É isso aí. E geralmente o pessoal separa algumas notícias aqui pra gente comentar. Medicamentos para aves sem prescrição comprometem a saúde desses animais. O uso indiscriminado de substâncias geram quadros de intoxicação, além dos quadros de resistência que a gente... Além dessas complicações em rins e fígado, né? Tem algum medicamento que seja terminantemente proibido ou basta apenas um manejo adequado? Quando eu digo manejo adequado, é medicar quando tiver prescrição. Sim, é isso aí. Medicar quando tiver prescrição, medicar na dose certa, porque o órgão que mais sofre com isso são os rins da ave. Eles metabolizam grande parte desse medicamento. E aí, como a alteração renal ela é de difícil observação, para um veterinário com o olho clínico treinado, para um dono de ave que avalia, sabe avaliar a urina da ave dela, que toda vez que ela defeca, ela urina, é junto. Ele consegue observar essas alterações. Mas o que a gente mais preocupa em medicamento inadequado é principalmente com dose alta, medicamento errado, com dose, e com os rins da ave. É o que a gente mais preocupa. Tanto é que é muito comum que, há pouco tempo, eu atendi um trinca-ferro que o dono dele deu tudo que ele podia fornecer para ele com relação ao medicamento, para tentar resolver um problema intestinal dessa ave. Não, para tentar resolver um problema respiratório. Ela estava com uma leve dificuldade respiratória, ele encheu ela de remédio. E aí, quando ela chegou no consultório, o problema respiratório era o menor. Ela tinha um problema renal imenso. Os rins dela estavam destruídos. E aí eu tive que cuidar dos rins dela primeiro, para depois pensar. E em conjunto, claro, né, mas depois focar na parte respiratória total que a gente precisava. Então, é importantíssimo esse cuidado. Com dose, principalmente. E querendo ou não, a gente tem muito problema que é a questão do balcão de agropecuária. Eu falo para os meus alunos o seguinte: o balconista da agropecuária, ele está ali para tentar te ajudar, da maneira que ele consegue te ajudar. E aí, na grande maioria das vezes, não é o melhor caminho. Por quê? Ele vai tentar ajudar com as informações que você passou para ele, com a experiência que ele tem, mas que nem eu, com 13 anos atendendo aves, vou conseguir te ajudar com poucas informações. Então, ele vai te passar algo ali, você vai tentar, e o problema é que a ave não espera. Metabolismo muito acelerado e não aceita erro. Se você erra, ela piora muito. E aí, às vezes, chega tarde no veterinário. E já tenha em mente, você como criador, como dono de ave, tenha em mente onde você vai levar caso tenha algum problema. Leve no check-up anual. Mas se ainda não deu a data ali do check-up anual, onde que eu vou levar? Vou levar em tal lugar, porque ali tem uma pessoa que tem experiência com ave. Porque a medicina de aves ela tem crescido muito nos últimos anos, mas a demanda está muito maior do que o número de veterinários que atende aves. Sim. Porque hoje as aves já estão aí em segundo lugar em número de pets dentro das casas dos brasileiros. Primeiro cachorro, depois gato, depois ave, depois gato, depois os outros. Peixe, coelho. Então, nós já temos as aves em segundo lugar. Eu acredito que ainda vai crescer muito, porque são animais que vivem muito, se reproduzem fácil. O custo para um dono de ave é menor do que para um dono, por exemplo, de um cachorro. Interage bem esse animal. Então, a tendência é aumentar. E aí, os veterinários precisam se preparar para esse mercado. Porque, como a gente disse aqui, o tempo todo é um mundo, um universo totalmente diferente. Desde a hora, na forma de fazer o jiu-jitsu com a mão ali, quanto de medicar o animal. Então, esse dono de ave, ele precisa já saber aonde levar caso aconteça algum problema. Porque eu
busco, tento ao máximo informar esses veterinários. Daqui a pouco tempo nós vamos lançar uma primeira escola de medicina de aves para estudantes e veterinários que querem trabalhar com aves. Vai ser um conteúdo, um curso só sobre medicina de aves para estudantes e para veterinários. Eu acredito Legal. que agora no início do ano de 2025. Oi? Legal, interessante. Justamente para tentar minimizar essa dificuldade de informação que muitos veterinários têm. E aí acabam realizando algo que não seria legal e não conseguem resolver a situação. Então, se você gosta de aves, se você é veterinário e apaixonado por ave, estude. Estude porque o mercado tem crescido muito e com certeza muitas portas vão se abrir. Porque até aqui em Brasília, quando são poucos os veterinários que trabalham com clínica de aves, Sim. né? Acaba que a grande maioria, pelo menos os que eu conheço, eles trabalham com clínica de silvestres e exóticos, Uhum. né? Uhum. Os, Como um todo, né? e assim como os répteis têm as suas particularidades, as aves têm as suas particularidades. Isso. E eu até conversando com. Não lembro com quem que eu gravei aqui, que a gente estava comentando exatamente isso. Que eu acho que o futuro da parte da veterinária de silvestres e exóticos é você partir exatamente para isso. Você vai ter o clínico de ave, você vai ter o clínico de réptil, vai ter o clínico de roedor, vai começar a separar isso. Isso. E eu vejo isso com bons olhos, porque eu acho que isso é extremamente importante. Sim. Também acho que é muito importante porque no dia a dia, quem trabalha na área, assim como eu, né, hoje o meu foco é nas aves, já há alguns anos. Então, todo o estudo, todo o direcionamento é para a ave. E, naturalmente, a nossa experiência aumenta, né, trabalhando só com esse tipo de animal. E eu acredito que a tendência é essa mesmo. Daqui a pouco, veterinários de exóticos e silvestres começarem a segmentar. Eu acho que é importante exatamente por conta disso que você falou e dessa necessidade de você estar sempre se atualizando, estudando, buscando informação e acaba que se você centra numa espécie, fica mais fácil Sim, de você guardar aquela informação, isso. né? E aí você vai sendo reconhecido como o veterinário daquela espécie, naturalmente você começa a atender mais animais daquela espécie e que é um caminho de construção. Você vai adquirindo experiência a cada atendimento e assim por diante, né? No início, quando eu comecei, eu atendi durante 6 anos, de forma voluntária, aves da Polícia de Meio Ambiente, aqui de Divinópolis. Eles não tinham para onde levar, porque aqui não tinha cetras na época, e era em Belo Horizonte, que dá aí 1h30, 2 horas de viagem daqui. E aí, esses animais ficavam lá no hospital veterinário, a gente cuidava desses animais até eles poderem organizar um dia para levar para os cetras. Então, ao mesmo tempo que a gente conseguiu ajudar muito bicho, muita ave, foi uma vivência imensa. Estar com esses animais durante esses anos todos e cuidar deles, né? Então, o volume foi muito alto. Além dos atendimentos como foco lá dentro do hospital veterinário. Hoje, lá no Santa Clara, a gente tem um internamento só para ave. É uma área que a gente tem as UTAs lá dentro e todos os procedimentos, exceto cirurgias, acontecem lá dentro dessa sala. Porque Legal. ali a ave consegue expressar o seu real comportamento. Porque quando a gente interna um passeriforme, um passarinho, nós temos que, muitas vezes, lutar com o instinto da ave. Porque ela está num lugar diferente, às vezes ela demora a começar a comer, e o veterinário não pode ficar pegando essa ave toda hora, porque a gente desgasta ela. Então é uma linha muito tênue. E aí esse internamento isolado ali só para eles ajuda muito mesmo na recuperação. A gente internou uma fêmea de trinca-ferro há pouco tempo
que o dono não tinha muito tempo para cuidar dela, ela precisava ser medicada, estava comendo, podia fazer em casa se o dono tivesse tempo para medicar ela, mas estava sem tempo, internamos. E ela respondeu muito bem quanto a comportamento lá dentro da internação. No mesmo dia, à tarde, ela já estava comendo, vocalizando. Então, o ambiente influencia muito. Às vezes, as pessoas colocam essas aves próximas de predadores, né, de cães, de gatos, ali dentro da clínica. Isso acaba, de uma forma negativa, prejudicando o tratamento. E você atende lá no Hospital Santa Clara, é isso? Isso, em Divinópolis. E pretende ampliar esse atendimento de, de aves? Como é que é o... Vocês aceitam estagiário? Hoje em dia, lá dentro do hospital, nós somos vários veterinários, em torno aí de 10 veterinários, que atendem a parte clínica e a parte de especialidades, não só de aves, de cães, gatos também. E aí tem um veterinário, que também chama André, que eu tô treinando ele para trabalhar comigo já tem um tempo, ele já tá fazendo alguns atendimentos lá. A gente sim aceita estagiário. O estagiário não é só na área de aves, é no hospital como um todo. E é só mandar o currículo para a gente seleciona. E esse estagiário acompanha todas as áreas do hospital, não a parte de aves. Os Ah, meus legal. atendimentos também, do outro veterinário que trabalha lá comigo. Então, a gente tem crescido muito nessa parte de atendimento físico das aves e principalmente aqui na internet, porque eu entendi que por aqui eu consigo alcançar muita gente, eu consigo ajudar muita gente com atendimento online, com os alunos que eu tenho do curso da Jornada Ave Saudável, que é um curso que tem tudo que um dono de ave precisa saber para que não tenha problema de saúde com ela. Nesse curso a gente já está com mais de 800 alunos, Ah, todos de forma legal. online. São donos de aves e criadores de aves. E quem quiser informação sobre o curso? Oi? Informação sobre o curso, quem quiser. Procura onde? Seguinte, a Jornada da Ave Saudável, ele é um curso que lá dentro, dentro da plataforma da Hotmart, nós temos mais de 50 aulas gravadas comigo e com parceiros dentro da área das aves, né? É um curso direcionado para donos de aves, criadores e estudantes de medicina veterinária, porque ali você entende tudo sobre manejo, alimentação, rotina, prevenção de doença, resolução de problemas comportamentais, muito do que vem ali como problema sério no consultório é porque algum desses itens não foram resolvidos. E também temos encontros online comigo e com a turma, mensalmente. No link da bio do meu Instagram, tem lá, só você clicar lá, fazer sua matrícula, eu te espero lá dentro da Jornada da Ave Saudável. Em breve, a partir de 2025, o curso para veterinários, estudantes veterinários, aí nós vamos focar mais, além de todo o manejo, tratamento, procedimentos, técnicas dentro desse curso. Ah, legal. Quando tiver mais informação, manda pra gente que a gente ajuda a divulgar também. Obrigado, te agradeço muito. O pessoal separa aqui também, mais pra gente descontrair um pouco. São perguntas e respostas teoricamente rápidas. Isso, como eu digo, só teoricamente. Qual que é o seu animal favorito? Animal, É. arara. Qual animal você seria? Seria cavalo. Quais os principais É desafios? o segundo preferido. Quais são os principais desafios na veterinária de aves? Ele é um desafio que, com o passar dos anos, ele fica fácil. Mas é a condução do caso com o tutor. Um sonho. Um sonho é ter
uma nova sede do Hospital Veterinário. 2. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? A resistência de um citacídeo, de um papagaio, que o bicho é forte. Pior que é mesmo. Eu tive um que caiu no quintal lá de casa. E na época eu tinha dog alemão, os dois voaram em cima dele. A última palavra que ele gritou foi socorro, que foi o tempo de eu pegar ele do chão. E ele ainda ficou lá em casa um tempo, aí depois voou e foi embora. Não, o bicho é forte. Eu sei o que eles aguentam e ainda sobrevivem. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Eu gosto do Gladiador, só por causa dos cavalos, que é cachorro, que parece. Tem algum animal que você tem medo? Medo? Não. É, Pra você ter noção, eu já fui salva-vida de rodeio. é mesmo? É. Ali é perigoso, bicho. Qual que é a melhor parte de trabalhar com essas aves? A melhor parte é viver com o bicho, viver com elas. Estar o tempo todo em contato com o bicho, com elas. Falo com o bicho porque eu tenho contato com um monte de bicho o tempo todo lá no hospital. Mas estar com eles e cuidar e ver melhorar é bom demais. O pessoal separa aqui também pra gente dar a dica. Qual dica você daria para o estudante veterinário que está pensando em se especializar em trabalhar com clínica de aves? Procure um mentor, um cara que você admira, que você acha o trabalho dele coerente, um cara responsável e transparente com tudo que ele faça dentro dessa área, e siga ele, busque conhecimentos vindo dessa pessoa, porque foi o que eu fiz. Eu tenho um grande mentor, e isso me ajuda muito dentro dessa área de medicina de aves, que é o Otávio Lisboa, é um grande médico veterinário de aves que não mora no Brasil hoje. Então, já fiz uns 5 cursos com ele, sei lá. Então, o caminho que eu vejo é esse. Busque uma pessoa que possa te ajudar. E redes sociais, para quem quiser mais informação, quer saber sobre os cursos? @André Israel Leite. Clica aí, me procura lá, porque lá você tem muita informação diária sobre aves, sobre a medicina de aves. Na biografia do Instagram tem todos os meus atendimentos, consultoria, mentoria online, além de, por lá, você poder se matricular na Jornada da Ave Saudável, que já é uma realidade, com mais de 800 alunos matriculados, e resolução de muitos problemas que acontecem no dia a dia dos pets, dos criadores, está por lá. Queria agradecer, né? Eu acho que a gente abrangeu bastante dessa parte da clínica de aves. Espero que quem assistiu fique consciente de que há necessidade do cuidado, do check-up, há necessidade do manejo, né? Queria agradecer bastante. Eu que agradeço a oportunidade, primeira vez aqui, né? Espero que seja a primeira de muitas, estou à disposição, a gente está sempre batendo um papo, com assuntos diversos. Quando tivermos aí a nova turma para estudantes e veterinários, pode ter certeza que eu te comunico, para que a gente possa passar a informação cada vez mais adiante e ajudar cada vez mais pessoas e mais aves. Sim. Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, curso, tem estúdio podcast, tem estúdio com Chroma Key. O que vocês precisarem que a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem.